E aí, tudo bom? Depois de um longo e tenebroso inverno, a gente está de volta. Vamos continuar com o nosso projeto. A gente estava com a parte de login funcionando e agora a gente vai implementar primeiro modelo de dados aqui para a gente trabalhar, que é o modelo de categoria, tá? Então, vamos lá. A gente vai continuar exatamente onde a gente parou, tá? Se vocês observarem lá no GitHub, tem um commit a mais que eu chamei de squash. Eu fiz uma série de pequenos ajustezinhos aqui, correções, mas está tudo comentado lá e não teve nenhuma mudança na estrutura do projeto, tá? A gente continua como a gente estava fazendo aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar um modelo de categoria, né? Que é como a gente vai armazenar os dados de categoria do projeto, tá? Então, para isso, a gente vai criar um modelo novo, a gente vai criar as rotas associadas e vai criar os formulários associados, os templates associados para executar as operações básicas de uma categoria. Vamos listar as categorias, criar uma categoria nova, remover uma categoria e alterar os dados de uma categoria. Inicialmente, só a categoria, sem se preocupar em relação dela com o produto. Depois, quando a gente adicionar produto, a gente vai precisar dar uma mexida na categoria, porque ela vai a chave primária da categoria vai ser chave estrangeira em produto, a gente vai ter que colocar algumas coisas aqui para proteger isso, tá? Mas a gente faz isso tranquilamente, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar aqui o modelo, então a gente não tem o modelo de categoria ainda, a gente vai criar esse modelo, tá? Então eu vou vir aqui, vou criar um novo modelo chamado categoria, vou adicionar, né? Então a gente vai fazer aqui a classe categoria, e a gente vai definir os atributos que a gente vai querer para ela. A gente vai fazer uma ideia inicialmente parecido com o que a gente fez para o usuário. A gente vai ter só o ID e o nome da categoria, tá? Só o ID e o nome da categoria. Então vamos lá. A gente vai definir um table name para ela, vamos chamar de categorias. Aí a gente vai ter o ID, que vai ser mapeado igual aqui, né? A gente vai mapear a categoria como o ID. E isso vai ser uma mapped column do tipo igual aqui no usuário, a gente vai fazer como uma UID e ele é primary key, tá? Então, UID as UID, opa, né? UID as UID true. Então, UID as UID true. Opa, igual a true aqui, tá? E ele é um primary key, tá? Então ele é um primary key, igual a gente fez aqui, ó, tá? Mentira, a gente tem que definir um primary key atributo, né? Vamos lá, primary key true também, a gente vai definir, e o default a gente vai colocar a mesma coisa que a gente colocou aqui para um usuário. Então, vai começar com um valor aleatório aqui de um UID, tá? Ótimo. Vamos lá, isso aqui mapped vem de ORM do SQL Alchemy e o ID vem dos tipos do SQL Alchemy. O mapped column vem da SQL Alchemy, né? Opa, mapped column. Ela vem do SQL Alchemy e o UID é o UID mesmo. Pronto, tá? Então a gente já está com o básico aqui funcionando. Bom, o nome vai ser um mapped de uma string, vai virar um mapped column, uma string de 60. A gente pode até indexar ela, fazer como index true, né, para acelerar quando a gente for querer buscar por nome de categoria. Não pode ser nula, nullable false. Tá? E aí aqui o string também vem do SQL Alchemy string. Tá? Pronto. Isso aqui é o básico. Só que a categoria ela vai herdar do DB Model, do base, né? Então vai herdar do DB Model. Então, DB
model. DB a gente tem que importar, né? Então, from modules import source modules import DB. A gente vai querer que ela tenha o timestamp, mixed in e o basic repository, né? Então, o repositório básico a gente vai querer também, tá? E a gente vai querer também que ela tenha lá o timestamp mixed in, que vão ser as datas e horas e tal, tá? Esses dois aqui a gente vai importar do models. Então, from source models base mixed in, importa esse e importa esse aqui também. Pronto, a gente tem a nossa categoria feita aqui, tá? E em cima dela a gente vai poder trabalhar criando as outras operações que a gente vai precisar aqui de rota e tal, tá? Bom, como isso aqui está no modelo, a gente precisa migrar, a gente precisa... Não quero isso aqui. Ah, tá. Nossa, uma loucura aqui. Então a gente vai fazer a migração disso aqui, né? Lembra que a gente tem aqui as migrações, a gente adicionou já a primeira migração foi a migração do modelo de usuário. A gente vai adicionar uma nova migração. Então vamos lá para o terminal. Eu não vou iniciar, eu só vou dizer Alembic, por favor, faz uma nova revisão, uma nova revisão desse modelo, auto-generate, com adição de categoria. Adição da categoria. Antes da gente dar Enter, vamos só conferir se o nosso env aqui, se ele está importando esse modelo, né? A gente está aqui, ó, from source import base, e aqui, na hora que a gente está fazendo o migrations online, a gente importa user e a gente vai importar também from source models categoria import categoria. Eu vou tirar isso daqui, vou levar isso aqui para onde a gente define o modelo, tá? Vou importar o base e vou importar Ctrl X e vou colar ele aqui, tá? Deixar ele aqui bonitinho, porque a gente vai importar esses metadados todos aqui para trabalhar. Agora eu posso rodar. Ele não achou Alembic? Alembic.ini. Eu acho que eu fiz uma pequena... A hora que eu coloquei, salvo engano, né? Vamos dar uma olhada aqui no git ignore. Eu acho que a gente não mandou o Alembic para lá. A gente não está colocando esse Alembic lá. Então nós vamos ter que reiniciar o modelo, tá? Esqueci as versões anteriores. Então não tem problema, a gente vem aqui no Migrations, a gente remove o diretório de Migrations inteiro. Eu vou remover o banco. E o Alembic.ini, que deveria estar aqui, não está. Deeply sorry. Vamos remover aqui. Vamos lá. Então antes a gente vai ter que dar o Alembic, init, instance, migrations. Vamos migrar, fazer a migração, beleza. Aí a gente vai editar, né, o alembic.ini, esse aqui. Precisamos colocar aqui o endereço do banco, tá? O endereço do banco que a gente está usando, config dev.json, é esse aqui. Tá? Então a gente vai pegar, vai colocar ele aqui. A diferença só é que eu preciso lembrar de colocar um instance aqui, porque eu estou fazendo o banco dentro do diretório de instância. Feito isso, a gente vem mexer no env.py para definir onde a gente vai importar, né? Então, target base metadata.
metadata, e eu vou importar from source modules import base from source modules, modules não, models, usuário import user from source models categoria import categoria, tá? Agora eu estou com tudo aqui, eu posso fazer a migração. Vou adicionar aqui um autogenerate, adição de usuário e categoria, tá? Pronto, ele adicionou, então aqui, ó, detectou a tabela de categoria, detectou a tabela de usuários, a gente botou um index em nome, ele fez o index em nome, agora eu só vou dar um alembic upgrade head, e eu vou ter o banco criado e atualizado aqui, tá? Então, o nosso banco tá aqui, application DB SQLite. Se a gente vier aqui na conexão, a gente vai ver a segunda tabela feita, tabela de categorias, né, que tem o nome, data de cadastro, data de atualização, que é o que a gente precisa, e usuários, que tem o ID, nome, e-mail e a senha. Tá? Ok. Agora a gente pode rodar a aplicação. Né? Então, vamos rodar. Se a gente rodar a aplicação, ela tem que criar adicionar os usuários, que a gente não tinha nada. Né? Então aí agora a gente pode... Navegador. A gente pode vir aqui e tentar logar na aplicação. Beleza. Então acesso ao sistema, a gente pode logar em @admin.com.br 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, estamos logados, só que nada de categoria ainda, né? Por quê? Porque a gente não adicionou essas coisas lá no modelo, tá? Então vamos voltar e vamos fazer isso. Com tudo feito, com a parte do banco feito e os modelos criados, a gente pode ir para a primeira fase, que é vamos criar um formulário, tá? Onde o usuário vai digitar o nome, o dado da nova categoria e vai mandar adicionar essa categoria no banco. Né? Esse vai ser o único formulário que a gente vai precisar por enquanto. Tá? Então eu vou vir aqui em Forms, vou mandar criar um novo arquivo de Forms, que eu vou chamar de categoria. Categoria, tá? Adiciono. E aí eu vou criar uma classe que vai ser um categoria form. O mesmo formulário que eu vou usar para editar, eu vou usar para criar por enquanto. A gente não vai ter informações sobre produtos, nada disso. Então eu vou fazer aqui um novo, vou chamar esse formulário de novo e edit category form, ele vai ser um Flask form. Flask form, tá? O que é que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de um campo que é o nome, tá? Esse nome vai ser um string field, que eu vou chamar de nome da categoria. Eu tenho como validators o data required, né? Então, vamos incluir isso aqui. Field, Flask form, Flask form. Aqui eu vou ter o data required, ou seja, tem que digitar um nome, né? Validators, tá lá, colocou. E a informação que eu vou ter aqui é obrigatório, né? É obrigatório indicar o nome da categoria. Pronto, tá? Esse é o meu validator por enquanto. Só. E eu vou ter um botão, né? Eu vou ter um botão que eu vou chamar de submit. Submit. Vai ser um submit field. Só que eu não vou dar um label para ele por enquanto. Porque como o novo você adicionar e o alterar vai ser editar, o edit vai ser alterar a categoria, eu não vou definir um label, vou definir esse label durante a execução. Na hora que eu for instanciar o formulário, eu seto a propriedade label aqui desse campo. Eu posso ficar conforme só, sem precisar me preocupar com nada. Tá? Então, beleza, nós estamos com o formulário feito. Como a gente não tem nenhuma categoria criada, a gente vai mexer aqui no Factory
né? A gente tem aqui a opção de instanciar a parte de usuários, né? Se o usuário estiver vazio, a gente vai fazer isso. Então, eu vou fazer a mesma coisa para a categoria, né? Então, if categoria. De onde vem categoria? Vem do models categoria. Exempt, que é nosso método helper que a gente fez. Deixa eu colocar aqui source models. Se ela estiver vazia, a gente vai criar algumas categorias aqui. Tá? Eu vou criar uma categoria chamada alimentos. Vou criar uma categoria chamada bebidas. Padaria. Material de limpeza. E açougue. Açougue. Tá? Definimos as categorias. E aí a gente vai fazer mais ou menos como a gente fez aqui, né? Eu vou criar esse usuário e aí eu vou iterar sobre ele e vou adicionando esses usuários aqui. Tá? Então a gente vai fazer for C em categorias. Eu vou criar uma categoria nova. Uma categoria. Vou setar o nome da categoria como sendo o valor que eu li da lista, que eu só tenho esse atributo mesmo. DB session add categoria. E beleza, sigo para frente. E aí depois eu dou um DB session commit e eu adicionei as categorias, tá? Se eu quiser, eu posso colocar aqui os loggers, né? Vamos colocar aqui esse logger que eu estou adicionando uma categoria, tá? Então, e adicionando categoria tal. Adicionando categoria tal. E aí, aqui é só, como a gente só tem um argumento, né? Só tem o nome da categoria, não preciso colocar mais nada. C. Pronto. Adicionando categoria tal. Vou lá, adiciono. Tranquilo. Vamos rodar e vamos ver o que acontece. Né? Fez, ele disse aqui, adicionando categoria. Vamos ver se ele de fato adicionou. Vou vir aqui em categorias. Beleza, as categorias estão adicionadas aqui no meu banco. Muito bem, muito bem. Agora a gente pode fazer a primeira action do controller de categoria. Na verdade, a gente precisa criar o controller de categoria, né? Então vamos criar o controller. A gente vai vir aqui na parte de rotas. A gente só tem o all de autenticação. Eu vou criar a rota de categoria. Tá? Vou adicionar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, vou criar uma blueprint. Tá? Uma blueprint vai ser um blueprint que eu vou chamar de categorias. Importa com o nome categorias mesmo. Tá? Isso aqui vem do Flask, né? Import Flask Blueprint. O nome de importação, o folder estático não, subdomain não, URL, vamos definir o prefixo, não, URL prefixo, isso. URL prefixo vai ser categoria. Tá? Então a gente vai ter todas as URLs aqui relacionadas a essa rota como prefixado por categoria. Então, primeiro método que a gente vai fazer é só para listar as categorias. Vamos fazer bem simples ele, depois a gente vai melhorar. Então, eu vou adicionar uma rota, que é a lista, tá? E eu só vou ter, por enquanto, o método de get. Tá? Não vou obrigar que ele esteja logado. Qualquer usuário pode ver as categorias. A gente só vai obrigar a logar para fazer alteração e remoção da categoria. Então, a gente vai definir o método de lista. Não precisamos passar nenhum argumento. O que a gente vai fazer? A gente vai... Sentença vai ser um db select categoria. Tá? Não, desculpa. Não, db select, né?
é um SA select, porque o SA é o SQL Alchemy. Então a gente vai ter que fazer aqui import SQL Alchemy as SA. Agora sim, SA select essa categoria. A categoria a gente tem que importar, tá bem? Então source models categoria. Opa, categoria, tá? E essa sentença também vai ser, eu vou ordenar por nome, tá? Então, order by categoria.nome, ordena por nome. E aí eu vou produzir um record set, vou produzir um conjunto de registros, db, session, execute essa sentença e me traga os valores escalares. O db a gente importa do módulo, né? Então, from source módulos import db. E aí a gente já tem o record set. Agora só preciso mandar renderizar o template, né? Então, return render template. Qual o template? O template a gente vai criar um. Eu vou chamar de categoria lista.jinja. A gente está usando Jinja 2 ou Jinja? Jinja 2, né? Jinja 2. Pronto. O que é que eu vou passar? O title. Lista de categorias. E vou passar o record set. Record set. Pronto. O template a gente não tem. Então eu vou criar aqui a pasta para categoria. Template das categorias. E vou criar aqui dentro o lista. Novo. File. Vou chamar de lista.jinja2. Pronto. Tá? Bom, aqui eu estou botando como a rota lista, então fica a categoria lista. O legal é que a gente pode definir mais de um nome para ela. Posso dizer, olha, se ele só entrar em categoria, ele vai listar aqui para mim todas também. Então a gente pode definir dois apelidos para ela. Tá? Record set, pronto. É isso aqui. É o básico, é isso aqui. Então precisa só criar essa categoria, né? Essa lista. Então a gente vai vir aqui, lista a gente já criou. Vamos só colocar as coisas lá dentro. Então vamos lá. O factory, tá? Deixa o factory aqui, porque a gente precisa lembrar de registrar blueprint, né? A gente vai fazer um app, um register blueprint, source.routes.categoria.bp. Pronto. Tá? E esse aqui a gente tem que importar, mas a gente está importando isso aqui já. Não, cadê? Routes. Não, a gente já está aqui. Tá adicionando direitinho aqui as blueprints. Então, a factory está ok. Vamos criar o nosso template. O nosso template, como o outro, vai estender, né? Extends quem? O layout.2jinja. Além disso, eu vou colocar os iconezinhos, então eu vou dar um from bootstrap 5/utils.html import render icon, que a gente vai precisar. E aí eu vou definir o meu bloco de conteúdo. Pronto, não head, é o content. Tá? Que tá lá no meu template, né? Para quem não lembra, a gente vem aqui, layout, a gente tem aqui o nosso bloco que a gente vai trocar, o resto é mantido do template. E o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou fazer a primeira versão bem simples. Então a gente vai ter uma table, tá? Que eu vou... Desculpa. Eu vou primeiro criar uma linha, né? Dentro do container. Então uma classe vai ser uma row, justify content center, que é para esse conteúdo ficar no meio. Aí eu vou sim agora criar uma table. Essa table ela vai ser uma tabela com table hover e table striped. Table striped para ficar com as linhas alternadas as cores, né? Essa é a minha table. A table tem um table head e ela tem um table body. Table body.
Tá? No head da tabela, a gente vai colocar uma linha que vai ter o table header para coluna, e o primeiro vai ser o nome. O segundo cabeçalho só tem dois atributos, só tem um atributo lá no banco, que é o nome, além do... Nossa, será que eu estou gravando certo? Tô. Achei que estava gravando a câmera errada. Eu só tenho um atributo que é nome, mas eu vou colocar uma outra coluna aqui, que eu vou colocar os botõezinhos para alterar e para remover a categoria. Então, scope da coluna, ações, aqui, tá? E essas ações, esse ícone de ações aí, eu vou manter centralizado, tá? Vou manter centralizado aqui. Então, class text center. Pronto. Esse é o meu cabeçalho da tabela. O corpo da tabela vai depender do que vier do record set. Né? A gente tem lá um record set que é enviado e a gente vai iterar sobre esse record set. Então, para cada... A gente vai fazer aqui um for categoria em record set, R7, está vindo lá. A gente vai fazer o quê? Um end for. Então, para cada elemento da categoria, a gente vai criar uma linha e... Isso aqui está faltando um detalhe para cá. A gente vai criar uma linha e o primeiro dado aqui, né, vai ser o nome da categoria. Então, categoria.nome. O outro, a gente vai fazer um grupo de botões, tá? A gente vai colocar um grupo de botões em que eu vou ter os dois botõezinhos lá que eu quero para remover. Tá? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que essa célula aqui, ela tem que estar centralizada, né? Tem que center, os dados têm que estar centralizados. E aqui dentro, a gente vai criar um grupo, tá? Então, a gente vai criar um div, que é uma classe bottom group, um grupo, tá? Vai ser um bottom group, que vai... o role disso aqui é um grupo. Tá. E aí, eu vou fazer os dois botões. Os dois botões eu vou fazer como um link. Então, vai ser um A e um A. Esse A, ele vai ser da classe. Vou formatar ele como um botão. Tá? Um botão de cor secundária e pequeno. Botão small. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ele vai apontar, né, href, por enquanto, para nada. Tá? Então, href para cerquilha. E ele vai ser um link, né? Ele vai ser um link, o link dele vai ser exatamente para um ícone. Então, render icon. Eu vou colocar o pencil square, que é o lápis dentro da categoriazinha. Vou fazer ele um pouquinho maior, tá? 1.25 tamanho base. E o título do botão, por causa da gente não conseguir renderizar ou o leitor de tela, ou o que seja, alterar. Tá? Então, eu renderizo esse ícone. E aí, fecha aqui. Tá? O outro botão vai ser também da classe de botão, só que ele não vai ser um botão secundário, ele vai ser um botão de perigo, porque, e também vai ser small, botão small, porque ele vai ter o quê? Ele vai ser o link para remover. Tá? Então, render icon. Eu vou renderizar o trash, né, a latinha de lixo, também um pouquinho maior, 1.25, e o title, né, vai ser title remover. Fecha. Tá? E aí linka esse botão. Tá? Fecho a div, fecho tudo. Vou só colocar aqui table role class align middle para ficar
os elementos alinhados no meio, tá? A mesma coisa aqui, alinhado no meio. Pronto. Então, eu tenho aqui o nome da categoria e tenho os botões. Vamos ver se está funcionando. Roda aqui. Eita. Routes categoria. Routes categoria. Source. Ah, não, tá certo. Vamos lá. Vamos acertar aqui no Factory. A gente teria que importar isso aqui, né? From source.routes.auth import o BP as auth BP, né? A blueprint de autenticação. E aí a gente manda registrar essa blueprint aqui e vai fazer a mesma coisa com a outra. Então, source, rotas, categoria, import BP as categoria BP. E aí aqui a gente coloca ela também. Pronto, agora vai. Tá? Registrou, tá tudo funcionando. Tá? Tá tudo funcionando, vamos para a tela. Aqui, então vamos dar um reload. Beleza, aí eu venho aqui e não vai funcionar nada porque eu esqueci de ajustar o menu, né? Então vamos voltar lá. A gente tem que mudar o menu aqui, úteis, menus, onde a gente estava fazendo o login, criar conta, acesso, aqui, categorias. Ó. O menu de categorias, o nosso listar, aqui ele não está indo para lugar nenhum, então a gente tem que mandar ele ir. URL for o que? Categoria.lista, que é a que a gente acabou de fazer. Inicia, vamos para o navegador, vou dar um reload, eita, é categorias o nome da view, né, que a gente definiu, categorias, pronto. Roda aqui, vamos rodar, pronto. Agora, ó, categorias listar, tá aqui, ó, o botãozinho e o outro. Se eu clicar não acontece nada, se eu clicar não acontece nada porque não tem. E aqui estão as categorias que a gente adicionou ordenadas por nome, né? Isso, ordenadas por nome, tá? Beleza, vamos lá, vamos então agora, já que a gente está com a lista feita, vamos parar esse vídeo aqui, a gente vai comitar esse código, eu vou colocar lá, e aí a gente vai para o passo seguinte, vamos adicionar uma categoria, editar a categoria e remover a categoria. Listar as categorias estão ok. Pode até mudar essa cor aqui, mas depois a gente vê isso, tá? E aí um botãozinho aqui bonitinho pra gente fazer. Tudo bem? Então a gente volta já já com outro vídeo fazendo as outras 3 operações. Até daqui a pouquinho.